Zezé de Camargo, ó. Manda uma. E se enrolar nos nossos livros e CDs, as fotos das viagens que a gente fez. Ô, coração chorado demais da conta. Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Breno Dores e eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial. E esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós trataremos do contrato social, esse importante instrumento jurídico que permeia o direito societário. Vamos falar dos requisitos de validade, vamos falar da natureza jurídica, quais são as cláusulas essenciais, as cláusulas acidentais, se é possível alterar o contrato social. Não vá perder essa aula importantíssima desta seara do direito societário. Até mais! Um dos pontos centrais das aulas anteriores é o estudo da classificação das sociedades empresárias. Nós estudamos as sociedades limitadas, ilimitadas ou mistas, as sociedades de pessoa, sociedades de capital, sociedades pluripessoais e unipessoais, bem como as sociedades contratuais e as sociedades institucionais. Naquela oportunidade, nós dissemos que as sociedades institucionais são a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. E as sociedades contratuais são as sociedades limitadas em nome coletivo, comandita simples e as sociedades simples. Lembrando que esta sociedade, a sociedade simples, não é uma sociedade empresária. E este será o foco da aula de hoje. O ato constitutivo pode ser, nas sociedades institucionais, pelo estatuto social. E nas sociedades contratuais, como é fácil e óbvio entender, nós temos como ato constitutivo o contrato social, o ato fundamental que dá início, que dá criação a esta pessoa jurídica. E o contrato social tem qual natureza jurídica? Lembrando sempre que a natureza jurídica, para você que não está tão familiarizado com este termo, é o que é. O que é o contrato social? Nós temos um embate doutrinário que foi permeado aí em tempos antigos a respeito do direito societário, mas chegou-se à conclusão que o contrato social efetivamente tem este viés da corroboração de interesses convergindo para a busca do lucro. Não existe um contrato propriamente dito como no direito civil. O que é, então, o contrato social? É um contrato sui generis. É um contrato em que, diferentemente dos contratos do direito civil, em que existem polos opostos, nós temos compradores e vendedores, comodantes e comodatários, doadores e donatários. No direito empresarial, o contrato social não coloca as partes signatárias do contrato social em polos opostos, mas em um mesmo polo, convergindo para um mesmo interesse, qual seja a busca pelo lucro. Então, o contrato social é um contrato com características próprias, peculiares. Disse, portanto, um contrato sui generis. Vamos avançando um pouquinho para entender quando ele se constitui. Quais são os requisitos de validade? E eu remeto vocês às aulas de direito civil quanto ao estudo do negócio jurídico, mais especificamente falando, na escala pontiana ou escada ponteana. Requisitos de existência, validade e eficácia. O contrato social, no degrau da validade, deve ser enxergado sob o ponto de vista do artigo 104 do Código Civil, que vai dizer que todo negócio jurídico, dentre eles o contrato social, tem que ter agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita e não vedada em lei. Quem assina esse contrato é um agente capaz? Qual é o objeto desse contrato social? Ele é lícito? Ele é possível?
ele é determinado ou determinável? E a forma que ele assume, a forma que ele adota, é a forma adequada? Pode-se constituir uma sociedade regular apenas e tão somente pela via oral ou ela deve ser escrita? Nós vamos responder isso com muito vagar. Esses são os requisitos de validade genéricos, esses do artigo 104, que afetam todo e qualquer negócio jurídico e, por que não, afetaria o contrato social. É lógico que afeta. E também nós temos os requisitos de validade específicos para o direito societário. Qual seja, a participação nos lucros, é óbvio que deve sempre haver a distribuição dos resultados, o sócio tem que receber um lucro, sendo que, se isso não estiver previsto no contrato social, não há esse requisito de validade específico e a doutrina costuma chamar o contrato social em que não há participação nos lucros de uma sociedade leonina, uma sociedade extremamente severa sob o ponto de vista do direito societário. Então deve haver distribuição do lucro. Tem que haver uma cláusula prevista no contrato social. Não há exigência de que seja uma participação social grande ou pequena, mas que pelo menos ela deva existir. Nem que for lá 1% dos lucros, mas ela deve efetivamente existir. O segundo requisito de validade específico diz respeito à necessidade do sócio contribuir com a formação do capital social. Ele deve empenhar esforços no sentido de colocar patrimônio naquela sociedade simples ou empresária, podendo por meio de bens ou por meio de empenho de serviços. Vamos fazer um parênteses aqui antes de avançarmos para as cláusulas. O primeiro ponto que nós temos que observar é que a contribuição feita apenas e tão somente com os serviços, o sócio vai integralizar, contribuir com os serviços, vale apenas para sociedades simples, não vale para as sociedades empresárias, tá? É o inciso 5º do artigo 997 lá do nosso Código Civil. Já o empenho de bens, a contribuição com bens, vai variar. Pode ser moeda corrente ou ainda bens de uma maneira geral, desde que sejam suscetíveis de apreciação pecuniária. Então podem ser créditos, bens móveis, bens imóveis, direitos e por aí vai, desde que seja, portanto, suscetível de apreciação financeira. Vamos avançando agora para tratarmos das cláusulas. As cláusulas do contrato social são cláusulas que são obrigatórias e essenciais e cláusulas acidentais ou facultativas. As cláusulas essenciais ou obrigatórias estão previstas no artigo 997 do Código Civil e vão exigir a qualificação dos sócios, vão exigir a qualificação da própria sociedade, onde nós teremos que colocar o capital social, o objeto, a sede e outros dados importantes que lá estão previstos nesse artigo 997. É importante, por exemplo, a qualificação dos sócios para ser possível que a junta comercial, o cartório responsável pelo registro dessa sociedade, faça uma aferição com relação a, por exemplo, a possibilidade ou impossibilidade jurídica de um empresário falido não poder fazer parte daquele quadro societário, portanto, obstaculizar o registro. Então, a qualificação se destina, obviamente, a individualizar quem são as pessoas, mas também tem um viés de permissão ou não permissão que aquele sócio faça parte do quadro societário. Já a qualificação da sociedade empresária vai levar em conta, por exemplo, o objeto. O que é feito? O que a sociedade se propõe a fazer? Esse objeto de exploração, de obtenção do lucro, ele tem viés contratual, empresarial ou ele tem viés não empresarial? Porque se ele não tiver um viés empresarial, ele será registrado perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Se ele tiver viés empresarial, aí nós iremos registrá-lo perante a junta comercial. Nós falaremos um pouco mais sobre esses requisitos, sobre essas cláusulas, melhor dizendo, do contrato social, logo menos. E então vamos avançando para as cláusulas
acidentais. As cláusulas acidentais ou facultativas são aquelas que são inseridas no contrato social apenas para adequar àquela realidade fática daquela sociedade em específico. Por exemplo, os sócios deliberam que, em razão da quantidade de dinheiro envolvido, eles não querem levar, se houver litígio, levar para os pretórios brasileiros a resolução de uma pendência que possa vir a surgir. Então, eles estipulam a inserção de uma cláusula no contrato social para submeter a arbitragem, eventual arbitragem, em caso de litígio entre os sócios. Ou ainda, quando foge da regra geral. Nas sociedades de pessoas, a morte de um dos sócios implica como regra a liquidação das cotas, mas pode ser inserida uma cláusula acidental que preveja que, em caso de morte dos sócios, os filhos do falecido sócio entram automaticamente no quadro societário. Então veja que as cláusulas acidentais, elas servem para a adequação de uma realidade que vai ser específica para uma determinada situação. Já as cláusulas essenciais, genéricas, elas vão servir de baliza para todas as sociedades que possam vir a ser criadas. Entendido isso, podemos avançar quanto à formalidade. O contrato social, para ser formalmente entendido como legal, ele deve ser sempre escrito, porque ele vai ser levado para registro. E, obviamente, não se pode chegar lá no balcão do cartório e falar assim, olha, eu e ele vamos constituir uma sociedade. Anote aí, porque agora, a partir de agora, nós queremos regularizar a nossa situação. Não, não é assim que acontece. Então, ele tem que ser escrito. Mas por instrumento público ou instrumento particular, tanto faz. Pode ser por escritura pública ou por um instrumento particular sem maiores exigências de formalidade. E as alterações? As alterações também podem ser feitas por instrumento público ou por instrumento particular. O detalhe importante que eventualmente cai nas provas de concurso, provas bimestrais e aí provas de OAB é que a possibilidade de se fazer alteração não se alinha necessariamente com a forma adotada na Constituição do ato constitutivo. Ou seja, o ato inicial foi um instrumento particular, a alteração pode ser por escritura pública. A Constituição foi por escritura pública, a alteração pode ser feita por instrumento particular. Então, não existe uma obrigatoriedade. Olha, fez o ato constitutivo, o ato inicial do contrato por instrumento particular, então tem que permanecer alterando por instrumento particular. Não, existe flexibilidade quanto a esta instrumentalização. Então, fiquem ligados com relação a isso, tá, doutores? E vamos avançando um pouco mais na matéria. Vamos tratar agora da alteração do contrato social. Como se faz a alteração do contrato social? Ou por vontade das partes envolvidas, ou por decisão judicial. Por decisão judicial, vamos imaginar aquela situação em que uns sócios se juntam e pedem judicialmente a exclusão de um terceiro sócio. E ao final desta ação que prevê, que almeja a exclusão de um sócio, tenha-se uma sentença de procedência. A sentença de procedência vai determinar a alteração do contrato social por uma imposição judicial. Mas o que é mais comum? A alteração por vontade das partes. As partes, os sócios, se reúnem e promovem a alteração do contrato social. Ou querem alterar a sede, ou querem alterar o objeto, ou aumentar ou diminuir o capital social. São tantas as possibilidades de alteração do contrato social que não vamos elencá-las todas aqui porque são infinitas as possibilidades. Vamos pensar aí como se formaliza essa alteração. Como regra, por meio de uma reunião ou de uma assembleia, mas a quantidade de votos é feita não pelo critério do número de sócios. O critério é feito por um critério de one share, one vote, ou seja, um voto para cada cota, um voto para cada ação. Essa é a regra geral.
Quem tem mais ações, quem tem mais cotas, comanda as decisões da sociedade. E não é nada injusto que assim se proceda, porque este sócio que tem mais cotas, obviamente, tem mais risco de insucesso em razão, obviamente, da possibilidade de quebra dessa sociedade. Então, ele tem mais possibilidade de comando. Mas, se houver empate em número de cotas, aí sim nós avançaremos para saber a quantidade de sócios envolvidos. Ou seja, se nós temos lá um sócio A com 50% das cotas e dois sócios com 25% cada um, nós temos aí um empate, um possível empate de cotas, sendo que o sujeito A vota num sentido e o sujeito B e C votam no sentido oposto. Tá, houve um empate no número de cotas. Como se resolve isso? Pelo número de sócios. Qual é a maior quantidade de sócios envolvidos? Então, o B e o C são 2, o de cá é o A, é um só. Então, o desempate se faz por cabeça, pelo número de sócios. Tá, mas e se houver um sócio para o lado de cá e outro sócio para o lado de cá? De modo que haja 50% das cotas votando em um sentido, 50% das cotas votando no sentido diametralmente oposto, e nós temos um sócio para cada lado. Aí nós vamos ter que olhar o que diz o contrato social. Eventualmente, nós podemos ter que enfrentar um juízo arbitral ou até mesmo um processo judicial, uma ação judicial, para que o juiz decida, então, qual é o melhor caminho a ser adotado por aquela sociedade. Veja, quando a quesila, o desempate, foi levado para os pretórios, nós teremos que o juiz não poderá decidir de uma maneira não aventada, não levada em consideração por parte dos sócios. Um sócio quer mudar a sede para o lado de cá, o outro não quer mudar a sede para o lado de lá. Não pode dizer o juiz que, olha, nenhum nem outro, a sede vai para um terceiro lugar. Ele não pode inventar uma decisão não aventada dentro dos autos do processo. Entendido isso, podemos avançar, vamos fazer algumas observações importantes. Quanto à alteração do registro, olha só, existem muitas perguntas de concurso nesse sentido. É possível que se faça a alteração de um empresário individual para uma sociedade empresária? Sim, é possível. Mas o empresário individual não tem contrato social, ele vai passar a ter. É possível que se faça isso? Isso, é possível. Chama-se alteração de registro. Quando o empresário individual sai da condição de empresário individual para ser sociedade empresária, ele terá que constituir aí um contrato social, formar um contrato social e obedecer todas as regras que eu acabei de mencionar. Vamos aí a uma outra observação importante, uma observação importantíssima na realidade. Quando nós tivermos a alteração do contrato social, vai ser necessário que nesta alteração se observe todos os requisitos legais que são observados para a constituição da sociedade empresária. Ou seja, não posso observar apenas as regras que eu acabei de mencionar, quanto os requisitos de validade gerais e específicos, só no ato constitutivo. Eu não posso alterar o contrato social me esquecendo dos pilares que nós traçamos ab início. Ou seja, não posso, por exemplo, alterar o contrato social para inserir um interditado sem que haja apreciação judicial. Ele não é um agente capaz. Então, na alteração, eu tenho que observar todos os requisitos legais traçados desde o começo desta aula. Vamos falar um pouquinho das cláusulas do contrato social. Como eu disse, é necessária a qualificação dos sócios, a qualificação da sociedade empresária, e um dado importante é com relação ao perfazimento, à subscrição e integralização de um imóvel. Se um dos sócios vai fazer a integralização de um imóvel, este imóvel deve ser levado para o contrato social, os detalhes de matrícula, de confrontações,
Todos os detalhes importantes deste imóvel devem ser levados ao contrato social para que a junta comercial faça o registro desse contrato social com todas essas características previstas no instrumento constitutivo da sociedade. E um detalhe muito importante e fundamental, sobretudo para provas de concurso, que não basta que seja levado esse registro à junta comercial. Deve ser feito também a observação de que o contrato social em que se transmite a propriedade de um particular, de um sócio, para a sociedade empresária, seja levado também ao registro de imóveis. Então, quando um sócio integraliza as suas cotas por meio da inserção no quadro societário, no capital social de um contrato social, é necessário o registro na junta comercial e também no registro de imóveis. Se atentem bem com relação a este ponto da matéria. E com relação à administração, é uma outra cláusula do contrato social, não podem ser administradores pessoas jurídicas, somente pessoas naturais. E aí, se não houver uma especificação dos poderes que estão lá, estariam disciplinados de uma cláusula, olha, o administrador é fulano de tal, ele pode fazer isso, isso e aquilo. Entende-se que todos os sócios têm poder de administração em igual proporção. A designação de um administrador pode ser feito no próprio ato constitutivo ou em ato separado. Se for feito no ato constitutivo, como regra, os atos praticados por esse administrador sócio são considerados irrevogáveis. Contudo, o contrato social ele pode ser levado sem essa cláusula que determina quem é o administrador. Nesse caso, pode ser feita a designação de um administrador em um ato em separado. Em havendo essa designação de administrador em ato separado, nós temos que, se ele for sócio ou se ele não for sócio, os atos por ele praticados a título de gestão, de administração, podem ser revogados a qualquer tempo por qualquer sócio. Essas são as observações fundamentais quanto ao contrato social. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é muito importante para o direito societário. Aproveito para convidar vocês a se inscrever no canal do Tabelião. Inscreva-se já, ative o sininho. Será um prazer tê-los aqui conosco. Temos muito para oferecer a título de conhecimento para vocês. Também se inscreva nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Procure por Breno Dores. A gente se vê logo mais. Até mais. Tchau.